Olá, mundo! Estamos nesse processo de libertação e cura interior. Então, hoje eu quero falar sobre o meu nascimento. Nasci em 73, né? E naquela época não tinha maternidade, hospitais. Meus pais moravam em Divinolândia, de Minas Gerais. Então, eles tinham muita dificuldade, porque era roça, né? Roça pura mesmo, assim. Alguém estava grávida, tinha as parteiras, né? As parteiras faziam os partos. Mas minha mãe contava que ela estava no riacho lavando roupa, né? Igual aquele tempo antigo mesmo, né? Dos servos lá, na época de Abraão. O pessoal ia pro riacho lavar roupa. E minha mãe estava lavando roupa com aquele barrigão, já estava quase para nascer, mas como eles não faziam pré-natal, essas coisas, então não tinha saber o dia que ia nascer. A mãe foi pro riacho, né, lavar a roupa da família toda. Os meus irmãos lá com ela também, né, a Márcia e o Misson, pequenininhos. Tem diferença de um ano cada, os meus irmãos. Minha mãe começou a sentir as dores e tal, aí chama a parteira, porque ela vai dar a luz e corre, aquela correria. Tentaram levar ela para casa, mas não dava tempo, porque era um lugar longe para ela poder ir para casa, então não dava tempo. Então arrumaram ali um espacinho ali mesmo para poder ter um pouquinho mais de segurança, assim, né? Panos limpos e ali a minha mãe começou a sentir as dores fortes e logo eu vim ao mundo. Aí me enrolaram num paninho branquinho assim, eu toda suja. E aí levaram minha mãe pra casa. Fala, mãe, eu nasci praticamente na água, né? Eu amo água, amo mar. Nossa, eu sou apaixonada pelo mar. Tudo que tem água, eu tenho uma alegria muito grande, assim, com água, né? Então, assim, foi por causa do meu nascimento. Tem influência, tem muita influência, gente, tem mesmo, viu? Então, esse foi o meu nascimento com muita dificuldade mesmo, né? A minha mãe conta que sofreu bastante, porque eu não queria nascer, e eu era bem gordinha, né? E eu nasci com 9 meses, mas eu tava com muita dificuldade pra passar. Crescendo ali com os meus pais, morando no interior de Divinolândia, e não lembro muito, não tenho muita lembrança dessa época, porque com 2 aninhos, os meus pais resolveram mudar para Belo Horizonte. Meu pai construiu uma casa, né, uma casa muito grande. A gente tinha um conhecido da gente que era os Pinheiros, né? Até o Chico Pinheiro, que é da televisão, era parente, né, da gente. E aí eles deram as terras para os meus tios, minha avó, para minha mãe. Aí deu um pedaço de terra para cada um construir. Então era uso campeão. Era construir, cada um construía a sua casa. Aí ficou uma rua praticamente dos meus parentes, de primo, e ali fomos crescendo. A gente morava na BR-040, que tinha muita dificuldade de atravessar, meus pais, a gente ia na igreja, tudo era muito longe, porque naquela época não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha água, a gente tinha que fazer cisterna, né, eu lembro disso daí também. Os homens faziam as cisternas das casas, e a gente tirava a água do poço, né, que aquele ia rodando ali, e a gente tirava a água do poço. Luz não tinha, era vela. Muito tempo depois surgiu a televisão, aquele tubão grandão, mas era usada com bateria de carro, né? Era naquele esquema, porque sem luz. E a gente foi vivendo assim, com muita dificuldade, mas era o meu lar, né? E eu fui crescendo ali junto com os meus irmãos, meus primos, a gente brincava muito. Eu lembro que a gente brincava bastante, a gente ficava na rua o tempo todo. Eu lembro que eu tinha acho que uns 5 aninhos, 6, porque isso ficou marcado na minha cabeça. Começou a brincar. E eu comecei a subir um morrozinho lá, porque a gente subia morro e descia, escorregando, sabe? Pegava papelão, subia o morro e escorregava, subia o morro e escorregava. E eu
né, criança de tudo. Tinha meus irmãos mais velhos, mas eles não estavam cuidando de mim. Eu subi, aí tinha uma casa de abelha, gente. Eu peguei bem nessa casa de abelha. Imagina, eu naquele morro, aquela casa, as abelhas tudo em cima de mim, assim. Aí começaram a me picar. Graças a Deus eu não era alérgica, que o meu pescoço ficou assim, imenso. Meus lábios, aquela coisona grossona assim. Horrível, e eu tinha apresentação nesse dia. Ai, meu Deus do céu, que sufoco. Na igreja, eu tinha que apresentar na igreja. E eu lembro disso daí que marcou bastante, assim. E a gente brincava muito, né? Eu, meus irmãos, os meus primos, minhas primas. A gente tinha uma vivência muito gostosa, né? E com muito cuidado por causa da BR. Eu tive muito trauma também na BR-040, porque era uma BR muito perigosa, né? Era uma pista que ia enorme e uma pista que vinha, né? E a gente tinha que atravessar, a gente não tinha passarela, a gente tinha que atravessar aquelas BR, muitos, assim, parente da gente foi atropelado, meu pai foi atropelado, quebrou o pé uma vez, a perna, ficou acidentado um tempo em casa, pessoas morreram também da rua, porque tinha outros vizinhos também, não era só a minha família, tinha outros vizinhos, pessoas também chegaram a falecer, atropelados. E eu vivi uma vida de trauma ali, porque eu fui crescendo naquele ambiente e todo domingo, como era domingo que muita gente ia para Santa Luzia, para Alphaville, passava por ali. Então, assim, era dia de domingo, era fatal, o pessoal bebia muito e quando voltava tinha os acidentes. E o acidente era bem ali porque era uma curva perigosa. E assim, por várias vezes eu presenciei mortes assim do meu lado quando criança. Eu lembro com um que me marcou demais, que foi um que ele foi atropelado e tinha aqueles varões. O carro jogou ele caiu em cima desse varão, que era um pouquinho alto. Ele caiu bem perto de mim, eu tava jogando bola com os meus amigos, caiu bem perto de mim e ele falava assim, me ajuda, me ajuda. E eu via só o pescoço assim dele, assim, as carnes, o sangue saindo e ele me pedindo ajuda. Ele não deixa morrer, não deixa morrer, e pedindo ajuda. E eu comecei a chorar, gritava, gente, ajuda ele. Mandava os carros parar, mas ninguém parava. E aí, de repente, chegou a ambulância, levou, mas com certeza ele faleceu, né? Quando ele tava falando comigo ainda, ele já tinha parado de falar. Tem alguns traumas, né, de acidentes feios que eu não vou ficar falando aqui, porque também não convém. Cinematográfica mesmo, a minha história, assim, de vivência, né, de vida. Esse é um processo de libertação e cura interior. Eu passei por esse processo, só que eu fiz no coletivo. E é bom fazer no individual, é uma coisa bem gostosa fazer no individual, porque você é livre para você falar muitas coisas. E eu quero trazer um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem como que funciona a libertação e cura interior. Eu já tô 15 dias com um vídeo que eu fiz da minha infância, que eu não consigo postar, porque começou uma guerra muito grande espiritual na minha vida. E aí é uma batalha, porque o diabo ele tenta nos prender e não quer que a gente vive uma vida de libertação e cura interior. Ele quer continuar que a gente fique preso. Eu já fui liberta, já perdoei muitas pessoas, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho como que funciona o processo de libertação e cura interior. Não vai ser falado tudo, realmente, porque não dá, mas o básico vocês vão entender. E vale muito a pena você fazer, você que está passando por um processo complicado na sua vida, que você não consegue perdoar, que você não consegue se libertar de alguns vícios, de coisas que te amarram, que te prendem, vale muito a pena fazer libertação e cura interior. Se vocês quiserem minha ajuda, vocês podem me chamar no privado, que eu posso ajudar e orientar. Mas é bom fazer isso dentro da igreja, porque a igreja tem intercessores que estão junto, e a pessoa que vai ministrar e a pessoa que vai passar
para fazer libertação e cura interior. Então é muito importante fazer dentro da igreja, não pode fazer dentro de casa. Nós estamos guerreando, batalha espiritual, e não é uma brincadeira, é uma coisa séria. E quem resolve fazer tem que estar com a vida no altar, senão a vida é totalmente destruída. Tem que conhecer a palavra de Deus para você conseguir rebater quando vier as lutas e as tentações. Mas você consegue, mas depois que você passa pelo processo de libertação e cura interior, você é outra pessoa. Você entende o mundo espiritual, você entende como funciona, como você pode guerrear, como você pode lutar, como você pode vencer todas as batalhas e guerras e lutas, vale muito a pena. Por isso que eu tô fazendo essa série de lives de oração de manhã e à noite, para que possamos vencer. Porque eu vou dizer para você, quando eu comecei, falei, eu vou fazer, né, para vocês conhecerem um pouco, começou uma luta travada dentro da minha casa, e eu falei assim, Senhor, eu não posso soltar esses vídeos agora, então eu preciso começar a orar, jejum e oração. Então eu tô fazendo jejum e oração e com vocês aqui, para entender um pouco dessa guerra e falar sempre da palavra, declarar sempre a palavra. A gente tem que estar com a palavra bem afiadinha na nossa boca para a gente declarar. Quando vir a guerra, você declare a palavra, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus e você já venceu todas as batalhas, toda a guerra. Então, fique firme no Senhor e vamos aí vencer mais um. E o próximo vídeo vai ser da minha infância. Aí eu vou falar um pouco mais, aí vem um pouco de trauma, tá bom? Fique firme aí e continue vendo essas séries de vídeo que você vai entender muito e vai valer muito a pena você vivenciar essas passagens comigo, tá bom? Eu vou amar ter você como companhia. Que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um.